Olá, espero que vocês estejam todos bem. Esse vídeo de hoje é para nós trabalharmos um pouquinho sobre a atividade de projeto de vida da semana, com o tema Ser no Mundo. Por que esse tema Ser no Mundo? Pois nós precisamos compreender que desenvolvemos significados e valores de acordo com o tempo e o local onde habitamos nossa existência, que não somos seres meramente, com aspectos naturais e fisiológicos. Nós somos seres pensantes, ativos e com um poder de escolhas. Então, é necessário que nós façamos uma reflexão sobre esse ser no mundo, né? Qual o significado de nós sermos esse ser no mundo, que está inserido em uma sociedade. Então, antes de iniciarmos a aula, eu quero dar alguns recadinhos para vocês. O primeiro recadinho é sobre a entrega das atividades. O que acontece? Pessoal, eu peço que vocês tentem respeitar as datas de devolutivas das atividades. Por quê? Porque vocês ganham muito com isso. Porque se você respeita as datas das entregas dessas atividades, você não deixa a atividade acumular. Não deixando atividades acumular, você torna o seu processo de estudo um pouco menos difícil. Por quê? Porque se acumula muito, você acaba não conseguindo se organizar em meio a tantas atividades. Então, uma das coisas que eu peço é respeita as entregas das atividades. E lembrando também que atividades entregues na data correta e fora da data, ela tem pesos diferentes. Então, às vezes, pelo fato de você atrasar muita atividade, você acaba perdendo um pouco de nota em cima daquela atividade. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso daí. Envio dessas atividades é apenas por e-mail. Esse é o e-mail anicecilio2018@gmail.com. Então, vocês vão enviar para esse e-mail, fazer as devolutivas de todas as atividades que vocês forem desenvolvendo e que foram propostas. Como que tem que ser o envio desse e-mail? Ou pode ser no corpo do e-mail ou no assunto. Você vai colocar o seu nome completo, a sua série, a sua turma e identificar qual atividade que é. Por exemplo, vou fazer a atividade dessa semana, que é a atividade 3. Então, eu vou lá, digito o e-mail que eu irei enviar, que é esse, e vou colocar Lilian Tavares, segunda série A, atividade 3. E anexo as fotos e envio. Pessoal, toda vez que vocês enviar atividade no e-mail, eu não abro e-mails todos os dias. Então, eu abro e-mail apenas uma vez por semana. E quando eu abro para baixar essas fotos de vocês, aí eu já respondo pelo próprio e-mail. Muitas vezes eu já aviso por lá mesmo, se tem atividade, que a atividade foi entregue, se tem atividade ou não em atraso. Então, o correto é vocês sempre estarem acompanhando os e-mails de vocês. Eu quero falar com vocês sobre as postagens das atividades. Como vocês sabem, eu trabalho com o Classroom, que é a sala de aula virtual. Desde antes das aulas não presenciais, eu já tinha criado essas turmas. Somente para segundas séries, que eu criei depois, porque era uma turma só, tanto para as primeiras séries quanto para a segunda, e depois eu resolvi dividir, né? Uma sala para as primeiras séries e uma sala para as segundas séries. Mas eu já trabalhava com vocês antes. Então, é extremamente importante que vocês tenham, acesso a essa sala, que vocês estejam conectados. Isso eu venho pedindo desde o início. Então, aqueles alunos que ainda não têm acesso, precisa me chamar no privado e me pedir acesso. Que eu te envio o link, ou eu pego o seu e-mail e adiciono. Nós vamos dar um jeito de te conectar nessa sala. Por quê? Porque as postagens, as atividades são postadas nos grupos de WhatsApp. Mas todas as postagens também estão lá no Classroom. Então, se você perdeu a atividade da primeira semana de agosto, por exemplo, se você for lá no grupo do WhatsApp buscar essa atividade, é quase impossível você achar, porque, assim,
são muitas atividades todos os dias, né, de diferentes disciplinas. Então, você perde muito tempo. A mesma coisa, eu mando para o professor e ele tem que me enviar. Vamos pensar o lado do professor também? O professor tem média no mínimo 350 alunos. Por isso que os grupos e a sala de aula virtual, eles foram criados. Por quê? Porque lá o professor postou, naquele dia que está no cronograma, ele já fez a postagem dele. O aluno precisa tentar conseguir acompanhar isso daí. Então, o fato de você estar conectado no Classroom, independente se você perdeu a primeira atividade ou se você quer rever uma atividade, qualquer época que você entrar, você tem todos os arquivos, todas as orientações lá. Então, é bem prático. Então, é necessário que vocês estejam conectados, porque é cômodo, tanto para mim como professora e também para você como aluno. Então, quem não tem acesso, ele conversa comigo no privado. Então, a nossa atividade dessa semana, ela ficou intitulada como Meu Mundo Pessoal e o Mundo Lá Fora. Os objetivos dessa atividade é analisar as fases da vida. Você analisar o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Existem pessoas, algo que influenciou no seu passado, ou que influencia no seu presente, ou que ainda poderá influenciar no seu futuro, né? Nas suas tomadas de decisões, no seu projeto de vida como um todo. Né? Então, nós precisamos fazer essa análise, até mesmo que nós conseguimos ver o nosso crescimento pessoal. Né? Então, é importante que nós façamos essa análise das diferentes fases da vida. Outro objetivo é relacionar essa análise com a vida de pessoas da sua comunidade, ou seja, de pessoas do seu meio social. Pessoas que podem ser da sua família, podem ser simplesmente amigos, colegas de escola, até mesmo professores que têm tido esse contato muito agora, de grupos de igreja, né? Existem muitos grupos de jovens, de redes sociais. Então, é você relacionar, né, essa análise que você faz do seu passado, presente e futuro com esse meio social em que você está inserido. E você buscar também enumerar características admiráveis dessas pessoas que fazem parte desse seu meio social. Então, para nós fazermos uma reflexão acerca do que já foi comentado nos objetivos, né, dessa aula, eu passarei para vocês um vídeo que é um curta-metragem. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque nós iremos voltar a falar sobre esse vídeo em um outro momento. Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José.
Benção, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Dê aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio. Benção, mãe. Benção, mãe. Benção, mãe. Benção, mãe. Benção, mãe. Benção, mãe. Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ô, Lude. Ô, Lude. Ô, Lude, tu não tá me ouvindo chamar não, Lude? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina! Vê se tu me ajuda, Lude. Fica aí fazendo nada. Desenhando o nome.
Então, esse foi um curta-metragem que nós acabamos de assistir, em que ele chama Vida Maria. O curta-metragem Vida Maria é uma belíssima animação em 3D, lançada no ano de 2006. Ela foi produzida, escrita e dirigida pelo animador gráfico Márcio Ramos. A narrativa de Márcio Ramos, ela se passa no interior do sertão do Nordeste brasileiro e conta a história de 3 gerações de mulheres de uma mesma família. O filme nos mostra a história da rotina da personagem Maria José, uma menina de 5 anos de idade que se diverte aprendendo a escrever o nome, mas que é obrigada pela mãe a abandonar os estudos e começar a cuidar dos afazeres domésticos. Enquanto ela trabalha, ela cresce, casa e tem filhos. E depois envelhece. E o ciclo continua a se reproduzir nas outras Marias, suas filhas, netas e bisnetas. O filme, ele apresenta, portanto, uma circularidade narrativa, ou seja, vemos a cena se repetir em gerações distintas da mesma família. Isso se verifica principalmente na cena final, onde foca no caderno da caligrafia da garota, que mostra a multiplicidade de Marias e de histórias que se repetem. São Marias de Lourdes, Maria José, Maria Aparecida e tantas outras Marias que vieram, né, anteriormente. Vimos no filme também etapas da vida bastante distintas, né? A infância, a adolescência, a juventude, o amadurecimento e a morte, né? Com a Maria que estava contando aí, em que estava contando a história. Temos com essa sequência a noção de que um ciclo se encerra enquanto o outro continua, dando seguimento ao fado das mulheres da mesma família. Ou seja, o curta-metragem, né, ele nos mostra como os trágicos destinos eles se repetem e como gerações elas reproduzem aquilo que aprenderam sem qualquer mudança ou crítica. E aí é onde nós começamos a nossa reflexão. Porque esse curta-metragem, pessoal, ele permite fazer diferentes reflexões acerca de vários viés, como aspectos sociais, aspectos políticos, a importância da leitura, ou seja, né, a importância do acesso à educação e dentre outros aspectos. Mas para a aula de hoje, eu trouxe esse curta-metragem para a gente fazer uma reflexão de outro ponto de vista, de forma que nós vamos ao encontro dos objetivos da aula. É fazer uma análise das diferentes fases da vida em que nós passamos, né? Em que, durante a nossa vida, nós temos diferentes fases. E o que nós precisamos entender? Que, independente da fase em que nós estamos passando, precisamos tomar decisões. E que, muitas vezes, essas decisões, elas têm que partir de cada um. A pessoa tem que ter a própria iniciativa de que precisa fazer algo. E que às vezes é preciso de muita coragem para enfrentarmos determinadas situações. Pois alguns fatores, às vezes, sociais ou até mesmo pessoas, elas podem estar diretamente ligados e envolvidos nessas tomadas de decisões. Então, nós não pensamos somente por nós pensamos nas pessoas, às vezes, que é do nosso meio social, ou que seja pelo menos mais próximo. Mas que nós precisamos ter em mente? Né? Que é preciso ter iniciativa para tentar mudar algo que não está bom, ou que atrapalha o seu crescimento pessoal. E muitas das vezes, essa tomada de decisão, essa iniciativa, ela tem que partir
da própria pessoa. Então, isso é apenas um direcionamento para que vocês possam fazer uma reflexão sobre, lembrando desse curta-metragem, eu quero que vocês façam então a reflexão que nós iremos discutir na próxima aula. Você conhece alguma Maria como a do filme? Ou seja, essa Maria que é de forma generalizada. Você conhece alguma pessoa, né, que vive a mesma situação de Maria? Não vamos pensar no aspecto social e econômico, né, porque a gente sabe que são condições precárias e que muitas pessoas, infelizmente, vivem nessas condições precárias. Vamos pensar na questão de oportunidade. Vamos pensar na questão da pessoa tomar ou não iniciativa para mudar algo. Porque se vocês perceberam, lógico que não tem muita oportunidade, mas será que ela não poderia tentar mudar aquele ciclo, né? Que a gente percebe que ocorre um ciclo e que a mesma coisa acontece em diferentes gerações. Será que em algum momento uma dessas Marias não poderia ter quebrado esse ciclo? E aí ia depender de quem? Dela. É fácil? Não é. Nós sabemos aí, nós temos diversos exemplos, que seja pela mídia, ou às vezes alguém que nós conhecemos também, né, que vem aí de diferentes regiões. Aqui em Catalão mesmo, nós temos pessoas que vêm de diferentes regiões, que às vezes vivem em condições não muito boas, mas elas tiveram a iniciativa de sair lá daquele local e buscar melhor em outro lugar, que seja aqui em Catalão ou que seja, principalmente, a gente vê que migram muito para São Paulo, para Brasília, né? Então, aquela pessoa, vamos pensar que ela é aquela Maria. Em algum momento, ela quebrou o ciclo. E aí, o que ocorreu? Ela teve que ter iniciativa, teve que ter coragem, né, para enfrentar o mundo lá fora, algo novo. Então, é isso que eu quero que vocês reflitam. As oportunidades que lhe é oferecida a você, são as mesmas das Marias do vídeo? Eu quero que você pense um pouquinho. Você acha que você tem mais oportunidade do que foi oferecida às Marias do vídeo? E aí vem outra pergunta. E você está sabendo aproveitar essas oportunidades? Então, eu quero que vocês pensem um pouquinho, façam uma reflexão. Não é para escrever no caderno, eu só quero que vocês façam uma reflexão em cima dessas perguntas. Não é para responder as perguntas. As perguntas são apenas direcionamento para a sua reflexão. E aí, diante disso, eu quero deixar uma mensagem para você. Você não pode mudar o seu passado, mas se você parar para pensar em mudar o seu presente, você poderá transformar o seu e o futuro de alguém. O passado não tem como a gente fazer nada, mas a sua atitude, as suas escolhas agora no presente, ela irá transformar o seu futuro e provavelmente de pessoas que sejam próximos a você. Aí nós temos que tomar cuidado, né? As nossas escolhas de hoje, ela vai refletir nos meus resultados futuramente. E aí nós precisamos tomar uma decisão. O que eu quero? Então, se eu faço algo de bom, será que eu vou colher algo de bom? Se eu faço algo de ruim, será que eu vou colher algo de ruim? Então, o seu passado, ele já foi escrito. Mas o seu presente, você pode fazer escolhas para tornar o seu futuro um pouco melhor. E aí, não leve para gerações futuras aquilo que foi o quê? Ruim para você. Então, aquilo que você acha que é ruim para você hoje, eu convido você a quebrar o ciclo, né? Não leve isso para suas gerações futuras. Quebre esse ciclo, né? Sempre tente fazer o melhor. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês para a reflexão, que será uma roda de conversa na próxima semana. E aí eu trago a atividade da semana. Então, para essa semana, eu estou pedindo 2 cronogramas para vocês de atividades semanais. Professor, o que é isso, cronograma de atividades semanais? É como se fosse uma agenda. Você vai escrever qual que é a sua rotina em horários específicos. Então, serão 2 cronogramas.
Um cronograma você vai fazer descrevendo o que você fazia enquanto as aulas eram presenciais. Então, enquanto as aulas eram presenciais, o que você fazia? Eu trouxe aqui um modelo de cronograma. Você tem aqui o modelo, ó. Você tem os horários e os dias da semana. Então, quando as aulas eram presenciais, das 7 às 8, o que você fazia? E até aqui, ó, tem toda a parte da manhã e a parte da tarde. Então, eu quero que você escreva os dias da semana, o que você fazia enquanto as aulas eram presenciais. E você fará um segundo cronograma das atividades que você realiza atualmente. Ou seja, a partir da hora que as aulas começaram a ser não presenciais. Então, serão 2 cronogramas. Com as suas atividades que você realizava quando as aulas eram presenciais. E um segundo cronograma com as suas atividades que você desenvolve hoje, nesse modo de aulas não presenciais. Essa é a atividade da semana, que eu coloquei como atividade 3.1. Por quê? Porque tem a atividade 3.2. Então, serão 2 atividades em uma. Essa atividade 3.2 não é para você escrever, não precisa. Eu quero simplesmente que você pense no seu ciclo social. Então, você vai escolher alguém que seja do seu meio social. Pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser alguém que você participa lá da igreja, pode ser alguém que você participe, de um grupo social, alguém da escola que você goste, um amigo, não importa. Eu quero que você escolha alguém que seja próximo de você e que você goste. E que você procure conhecer a trajetória de vida dela. Desde quando ela era mais jovem, da idade de vocês, quais que eram os sonhos dela? E aí você vai pensar hoje, ela conseguiu realizar esse sonho? O que ela fez para tentar realizar esse sonho? Se ela não realizou, o que ela acha que pode ter interferido para ela não conseguir realizar? Então, é conhecer a trajetória de vida dessa pessoa próxima e também de alguém que você goste na mídia, né? Um cantor, um jogador de futebol, um apresentador, alguém que você goste, alguém que seja sua inspiração. Porque nós sempre temos alguém que nos inspira, né? Qual que foi a trajetória dele? Né? Como que foi o passado dele? Para ele chegar no presente que ele está agora, né? Será que ele passou muita dificuldade? Será que foi fácil? Né? Então, eu quero que você conheça as diferentes fases da vida dessas pessoas. E aí, na próxima aula, a data de entrega dessas atividades aqui, do cronograma, porque isso daqui é simplesmente para você fazer pesquisa, não precisa fazer no caderno. Então, vocês têm para entregar os cronogramas até dia 10/9. Então, não é essa data, ó, esquece essa data, ok? Então, essa data aqui, deixa eu pegar aqui, vamos riscar. Essa data aqui, ela não é essa. A data de entrega de vocês será no dia 10. Opa! 10/9, ou seja, 10 de setembro, quinta-feira, no máximo até quinta-feira da semana que vem. Então, essa é a data correta de vocês fazerem a entrega dos 2 cronogramas. Tranquilo? Então, para a próxima aula, nós teremos uma roda de conversa online, que nós iremos voltar a aquelas perguntas, as reflexões que eu pedi vocês para fazer de acordo com o curta-metragem. Então, eu quero que vocês tenham em mãos os 2 cronogramas, que é a atividade dessa semana, mais a pesquisa em que vocês fizeram para conhecer a trajetória de 2 pessoas. Alguém que seja próximo de você e alguém que você admira. Lembrando que escrever no caderno é apenas o cronograma. Agora, se quiser escrever também a trajetória para não esquecer, tranquilo. Então, vocês terão até dia 25, vocês terão até dia 10 de setembro, quinta-feira da semana que vem, para poder me entregar, para poder me enviar fotos dos cronogramas. E na sexta-feira, na próxima semana, nós teremos essa roda de conversa online.
No mais, um forte abraço, fiquem bem.